de novo nesse momento. Ok, pessoal, já de volta. Já a segunda hora do nosso programa. O Leandro Coutinho botou aqui que Botafogo é igual jabuti. É igual um jabuti na árvore. Ninguém sabe como ele está. Mas que vai cair, vai. Pô, sacanagem falar. Leandro, sacanagem falar isso do Botafogo, né? Pô, deixa o Botafogo lá, cara. Os caras não ganham um campeonato há muito tempo. Deixa os camaradas lá. E falta muito. Faltam 33 rodadas. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Mas começou muito bem o Botafogo. Bom, vamos lá. Vida que segue. O Zé Carlos Faria já está aqui para a gente fazer o nosso bate-papo de toda sexta-feira. Como eu falei para vocês no início do programa, hoje não teremos programa debate, porque o Quincas não pôde vir, me avisou ontem. O Faria também não, o Alexandre Paim também não, Bibi já tá de neném novo, a Laura já está aí. Pequenininha, gente, um negócio tão pequenininho, impressionante, cabe assim na palma da mão que eu vi. É um negócio impressionante, mas graças a Deus está muito bem, e eles também, Marcelo ótimo, todo mundo bem. Liguei para o doutor Maurílio, convidei para o programa, mas estava em cima da hora, não tinha como. Enfim, aí à noite eu me vi de repente, eu falei, o que eu vou fazer? Mas o Faria tinha confirmado, então a gente está aqui, já fiz a primeira hora, vamos seguir aqui os comentários de José Carlos Faria, assuntos importantes como, por exemplo, eu quero uma imagem das calçadas aqui em Teresópolis e depois eu vou para o abandono das praças, matéria do nosso Bandeira, e eu entro comentando isso com Faria também. Faria, bom dia, irmão. Bom dia, Hélio, bom dia a todos. Sexta-feira. Tá ligado aí, vê. Tá. Sexta-feira, estamos aqui para fazer comentários aí sobre os acontecimentos da semana e vamos tocar o barco, né? Vamos adiantar. Eu queria só fazer um comentário, Hélio. Sim? A posição do Botafogo hoje no Campeonato Brasileiro era uma posição de simpatia, eu acho que de todos. Né, todos, vascaínos, flamenguistas, tricolores do Rio, principalmente, eu acho que tem uma simpatia por essa posição do Botafogo. 5 jogos, 5 vitórias. É difícil de permanecer nessa situação, porque tem times aí que é de embate e que surpreende, mas eu fico feliz com a posição do Botafogo, que sai de um rebaixamento e se mantém agora na ponta do Campeonato Brasileiro. Estou dizendo, é difícil se manter nessa situação, mas eu acho que é simpático o Botafogo estar nesse estado que está hoje. Eu acho que tanto o Botafogo quanto o Fluminense estão numa fase muito boa. O Fluminense jogou muito essa semana. O Botafogo enfiou 3-0 ontem no Corinthians, né? E o Fluminense venceu o Atlético lá por 2-0, jogando muito. O Cruzeiro venceu o Cruzeiro, mas imprensou o Cruzeiro o jogo inteiro. Um jogo muito disputado, que qualquer resultado ali seria justo. Ao contrário do Flamengo, que ganhou o Goiás dentro do Maracanã, ganhou por 2-0, mas com dificuldades. Verdade. Jogo difícil. No Maracanã não pode. Flamengo e Goiás ser difícil. Ainda mais com Goiás, né? Mas é o Campeonato Brasileiro, o maior campeonato do mundo. Só para falar em Goiás, um amigo lá do interior, lá de Bom Sucesso, está morando lá e teve 15 dias em Bom Sucesso, deixou uma camisa oficial do Goiás lá para mim. Eu não estava, né? Deixou uma camisa oficial lá para mim. Agradeci aqui o Eliseu Dália, que está morando em Goiás, e levou uma camisa oficial do Goiás. Pode guardar. Né? Eu quase que tirei da gaveta, mas deixei guardadinha lá. Eu tenho ainda comigo uma camisa do Fortaleza. Quem me deu foi Amorim. Há muito tempo atrás. Amorim é Fortaleza. Torcedor do Fortaleza, porque ele é cearense, né? Teu amigo, o Amorim. Lá de Nova Russas. Ele é torcedor do Fortaleza. É, né? A camisa do Bom Sucesso, é a mesma. Bom Sucesso é verdade, é igual a camisa do Bom Sucesso. É a mesma camisa. É igualzinho aquela camisa do Bom Sucesso, que aliás é muito bonita, né? E como é que está o Bom Sucesso? Tem um senhor campo, né? Um campo oficial, com vestiários, com quadra também oficial. Tem uma praça de esporte boa, mas dos associados e da comunidade. Foi, né? Muito né? atingido na tragédia ali, né? Na tragédia foi a quadra principalmente, mas não teve nenhum problema estrutural. Né? A quadra ficou no meio da tragédia, depois foi só limpar e permaneceu intacta, e o campo é a mesma coisa. Mas o Bom Sucesso Futebol Clube ainda existe?
O Bom Sucesso ainda existe, mas não está ativamente participando de campeonato, até porque o município não está fazendo a liga, né, não está fazendo mais aqueles campeonatos que fazia de uma época aí gloriosa, do Teófilo Faraco, do Gerson, do Henrique, que presidiram a liga e fizeram bons campeonatos com a participação de clubes da cidade e do interior. Nós tínhamos aí o Transporte, Flamenguinho, Várzea, vários clubes aqui, Posse, né, vários, Teresópolis mesmo, futebol clube, mas Uma pena Teresópolis ter acabado. O Barra, mas é uma coisa que passa, né? Mas um dia alguém pode pegar esse nicho e ainda voltar à administração pública a participar. E é um divertimento. Nós temos um estádio, o estádio Antônio Salvatore no Alto, que é uma pena. Está lá jogado as traças, Várzea, né? O Várzea, o Barra. São times que podem disputar. A gente vê, às vezes, aí clube Saquarema, Cabo Frio, Petrópolis. Não está muito diferente, mas pelo menos eles colocam a cabeça e participam de alguns eventos, até a nível de estado. Eu acho difícil, mas quem sabe um dia, né, o nosso futebol pode voltar a ser do futebol, dos campeonatos municipais que eu conheci, que eu vivi essa época lá lá em Araras. Tinha o Araras, tinha o Real, que era da Beira-Linha, tinha o São Francisco, que era da rua São Francisco, tudo disputando o campeonato municipal. O Teófilo Faraco, presidente da Liga, fez campeonato com 32 clubes de Teresópolis. Para o Zé Carlos Lipe aí participando, muita gente, né, unida em prol do esporte. Isso eu acho que ajudava, porque aquela garotada, rapaziada, tinha um final de semana de participação, até torcidas, né? Tinha torcidas organizadas que iam para campo participar. Não tem mais isso hoje, a diversão, em muitos casos, são outras, né? Ali no alto nós temos um local, a Fonte Amélia. A Fonte Amélia. Muita gente, lógico, obviamente, o pessoal de hoje não tem isso, né? Mas quem foi? Por que o nome daquela fonte é Fonte Amélia? Existiu no alto, você não conhece essa história não, né? Toda não. Então, existiam no alto duas Amélias. Isso na época do Teresópolis Futebol Clube. As duas gostavam de assistir o jogo. Uma Amélia era muito alta, magra, era mãe de Zeca, que foi gerente do restaurante Ângelo muitos anos, gerente sócio, pai do Tico do Comari. Dona Amélia era avó do Tico. Ela carregava um guarda-chuva debaixo do braço e ia para o Teresópolis. E distribuía guarda-chuvada em cima de Juiz. Isso eu era criança, eu via isso. E a outra, a Dona Amélia, morava ali onde hoje, na rua Alfredo Rebelo Filho, tem ali um depósito de plantas. Tá? Bem na esquina ali da Alfredo Rebelo Filho, atrás do Higino. Onde entra para o Higino, onde o pessoal faz escola, ali autoescola. Ali tem um depósito de planta. Ali tinha um casarão que morava a outra Dona Amélia, que era mais baixinha. Tá? Que também ia para assistir jogo no campo do Teresópolis. O marido dela era motorista de caminhão. Tá? E aí realmente eu não me lembro o nome dele, sei que era motorista de caminhão. E essa Dona Amélia também era daquelas de brigar no campo. Velhinha lá brigando no campo do Teresópolis. Essas coisas, nós tivemos também no interior bastante times com essa coisa de acirrada, né? E eu não sei, a Fonte Amélia eu não sei em homenagem a qual. Para mim é para as duas, né? Mas a Fonte Amélia foi em homenagem a uma dessas Amélias. Eu acho que era do Zeca, que é pai do Tico, já morreu o Zeca, né? Eu acho que era a mãe dele, que era a Dona Amélia. A gente começa a conversar sobre as histórias, né? E em Bom Sucesso nós temos uma situação parecida. Você vê, nós temos um local atrás da igreja ali, atrás do cemitério ali para cima, na subida ali do Estrelinha, para o lado direito de quem sobe, muito grande, uma população muito grande. E ela é identificada por duas Terezas. Uma Tereza escura, que é Dona Tereza Rezadeira, benzedeira, aquela ali de já ouvi força. Ouvi então, falar Dona muito. Tereza é o morro de... Qual o morro? Eu vou no morro da Tereza Preta. E do outro lado é o morro da Tereza Branca. Ela tem uma barraca na entrada da subida do morro também de um lado. Então o morro se dividiu. E você se identifica assim mesmo, sem nenhum problema. Tinha a Tereza Preta e a Tereza Branca. Tem as duas ainda. Ainda estão vivas? Ainda existem, Então é a identificação, mas eu moro ali no Morro de Bom Sucesso, ali no Morro da Tereza Branca. Eu moro também lá, mais para baixo um pouquinho, no Morro da Tereza Preta, que é uma rezadeira muito conhecida,
Então acabaram legal, identificando cara. o local. As duas Terezas identificaram lá a localidade. E já tem idade, elas já estão bem? Bastante idade já. Uma deve ter uns 70 e pouco, a outra deve estar chegando aos 80 anos. Não, 70 e pouco tem muita idade não, Faria. Tem. Está quase lá. Tá? As nossas praças estão sofrendo aí com abandono. Muito abandono nas praças. E a gente foi conferir isso. E também tem um problema nas calçadas, né? As calçadas em Teresópolis, até botaria e pediria o Alex para botar aí, mostrar para a gente as calçadas, algumas das calçadas, até que essas que a gente filmou não estão muito ruins não, tem coisa muito pior. Eu que faço caminhadas aí, tem coisa muito pior. Bota aí para a gente ver, Alex, as calçadas. Situação de calçadas aqui em Teresópolis, mas tem coisa muito pior. Essa aí até já secou de ontem para hoje. Ela estava molhada no vídeo, mas já secou. Olha só. Isso, pessoas caem, pessoas têm reclamado muito, mas tem coisa muito pior por aí. Tá? Se você for filmar, tem coisa muito pior. Agora, olha só a situação. De quem é a obrigação de conservar as calçadas? De quem seria a obrigação de conservar as calçadas? Quem fiscaliza? Pode comentar isso, Faria. Olha, a obrigação é do proprietário, né? Se bem que a prefeitura hoje tem autorização para fazer calçadas. Ela tem autorização da Câmara já antiga para fazer calçadas. Não há nenhum impedimento que a prefeitura faça. Agora, a prefeitura precisa fiscalizar. A gente vê muita calçada em bairros aí importantes. Todos os bairros são importantes, mas tem bairro que tem uma movimentação de carro muito grande e a gente vê um avanço da garagem para subir com rampa, né, para facilitar a entrada do carro, invadindo a calçada, que teria que ser pública, né, nesse caso, e ela cria um transtorno muito grande, esses degraus, que a gente vê acidente de senhoras, crianças tropeçando, porque em alguns casos totalmente desnecessário, mas a responsabilidade do morador também se encaixa aí. É lógico que essa questão do mato, a gente vê como está ali muito mato na calçada, isso cabe ao poder público manter os bairros, né, limpinhos, com uma equipe boa. Não é fácil, mas uma cidade como Teresópolis não pode se apresentar dessa forma. Eu tenho visto também, o Hélio, na cidade, destoa um pouco, mas aí é uma questão para ser discutida. Eu não estou dizendo que pode ser proibido ou que não pode. Em muitos lugares, em alguns bairros, as pessoas que têm um determinado comércio pintam o poste de acordo com o comércio dele. Se tem um letreiro amarelo, alguma coisa assim, ele vai lá e pinta o poste de amarelo. Se tem por exemplo, vou dar um exemplo até fazer uma publicidade aqui, o açaí, as pessoas vão lá e pintam o poste de roxo. Isso numa cidade como Teresópolis não convém, mas aí é uma questão de fiscalização, de ordem pública, né, que tem que ser visto, porque em alguns casos ele agride muito a questão da poluição visual. É uma coisa que tem que ser olhada também. Não sei que tipo de proibição isso tem, mas também as pessoas aproveitam dessa situação para fazer publicidade nesses postes, que não é da prefeitura, de uma instituição particular. A gente vê isso muito aí pela cidade. A gente vê muito disso. Então, a obrigação de se consertar as calçadas é do proprietário, embora a prefeitura possa fazer. Eu trabalhei com o Nelson do posto quase 3 anos, né? 3 anos. Uma vez por semana eu ia lá em Guapi, e o Nelson é que conservava as calçadas lá em Guapi. E quando ele fazia uma calçada, ele inaugurava. Porque fazia a maior festa quando ele consertava a calçada. É utilizada pela população, né? Pelos pedestres, transeuntes. E algumas pessoas têm uma mania também de invadir e fazer um muro no asfalto, e achando que o lado de fora não é dele também, que ele também não utiliza. E invade, às vezes aumenta 1 metro, 80 centímetros na parte interior de um terreno, às vezes até grande, mas isso atrapalha e não facilita em nada, porque ali a possibilidade de ter um acidente é maior quando você avança e faz no meio da rua o muro, né? E era engraçado o Nelson do Posto, que ele fazia inauguração de calçada. Fazia mesmo. O pessoal participando aqui, o Leandro Coutinho botou: temos atualmente o Boa Vista de Saquarema, Volta Redonda, Resende, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Teresópolis poderia ter um time de futebol também.
sempre tentaram e nunca conseguiram, não é mesmo? Nunca Tentou, conseguiram fazer. não, o Petro chegou a avançar uma vez com o Barra. Com Barra, no estão falando aqui do Barra também. Campeonato estadual. Mas a gente tinha campeonatos locais, Independente, Motas, Santa Rosa, Vieira, Bom Sucesso, Vargem Grande, times do interior, ali, Três Córrego, né, times do interior participando de campeonato aqui com os clubes da cidade, também que tinha uma força muito grande, o transporte, quem não lembra do transporte, do Flamenguinho, time forte, Várzea, Teresópolis mesmo, Posse, né? Tinha até um time, eu acho que feito por funcionário da SEDAI, não sei se chamava Saete. Saete. Futebol Clube, um time antigo, que também participava de campeonato aí já na década lá de 60 e 70, se não me engano. Coquinho. Tinha um Coquinho, joguei contra o Tio Coquinho. Jogou no Saete, ele veio do contra Saete. o Laércio, irmão do Gisélio, turma da antiga. Né? Gisélio também jogou muita bola. Gisélio jogou como Tico. Né? Tico também. Careca. Tico também. Essa turma aí. Carlinho Formigão. Delcinho, uma turma muito grande. Né? Tico está com 72 Mauro anos. Roca, Maurinho, essa turma toda. Mauro Roca já morreu, coitadinho. E tantos outros já morreram, né? O Leandro, que isso iria movimentar muito a economia da cidade, e ele dá como exemplo, Ele dá como exemplo que o Flamengo foi jogar com o Maringá e foi uma grande festa na cidade de Maringá há um mês atrás, quando o Flamengo jogou lá, aliás, jogou e perdeu, na cidade de Maringá. Márcio Danilo, lá na Arábia Saudita, ele botou: temos que ter vergonha na nossa cidade não ter um time de futebol. Precisamos de um prefeito que olhe para o esporte da cidade. Agora, é um desacato. A Secretaria de Esportes e a sua secretária não fazem nada pelo esporte de Teresópolis. 95 dos bairros têm projeto de jiu-jitsu ou academia de jiu-jitsu. E ela, como secretária, nunca pensou em fazer um campeonato de jiu-jitsu ou fazer um campeonato de futebol ou futsal na cidade. Já tivemos, o Márcio, tivemos mesmo. Mas hoje em dia eu não vejo, não. Fica lembrando, o esporte não é só o futebol, o esporte é no geral. É um todo ver que Saquarema se eleva com os campeonatos lá e com o vôlei sendo sede. Vôlei e o surf também. Então, tem essas coisas lá. Teresópolis também teve aqui uma época áurea, não só com o esporte aqui, mas quando a seleção brasileira de futsal praticamente se hospedou em Teresópolis. E era basicamente em Teresópolis. Jogos do estado aqui, jogos no ginásio. Eu também, a gente viu eventos aqui de luta, usando o Pedrão, o ginásio ali pós-esportivo. Pedrão socado de gente. Superlotado até 4 da manhã, com lutas ali. Esse tipo de evento, eu acho que leva o pessoal e traz recursos para o município. A gente precisa, de vez em quando, fazer alguma coisa que pode ser chamado de diferente. Poderia ser o nosso dia a dia, mas eu sei que a gente tem dificuldade estrutural para isso. Mas esse tipo de evento tem que se trazer para a cidade. A gente teve eventos de disputa lá de cavalo com etapa de Barretos. Esse tipo de coisa, de vez em quando, eu acho que aquece aqui a cidade e tem público para isso. Então, faz falta. Estão falando sobre você aqui. O Márcio Danilo ainda continuou e botou aqui: antigamente Teresópolis tinha o Barra. Era uma alegria ver os jogos domingos à tarde. O Barra chegou a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá? A gente acompanhou o Barra na Série C. E a B do estadual. Tá? Quase chegou na final da B do estadual. E na Série C o Barra teve muito bem no Campeonato Brasileiro. E ele fala aqui, faz uma referência ao Barra e botou: era uma alegria ver os jogos domingos à tarde. O ex-vereador Faria, aí ele pergunta: o senhor poderia resgatar essa alegria esportiva de nossa cidade? Pense em voltar para a política. Eu gosto de esporte, gosto muito de esporte. Eu cheguei a ter 20, 30 jogos de camisa, né, ali guardado para distribuir para o interior. Até respondi processo por isso, por jogos antigos que eu tinha distribuído e os times tinham guardado, em época proibida de fazer publicidade, né, em camisa, com o nome, né, até tive que responder porque encontraram um time com a camisa de mais de 8 anos com o meu nome, numa época que não podia, época de eleição. Mas é coisa que eu gosto muito. Meu irmão foi presidente da Liga muito tempo, o Gerson, o Teófilo. Esse pessoal aqueceu muito o futebol e o esporte de Teresópolis, na questão do futebol, mas não é só o futebol. Nós temos aí foi citada a questão de luta, né, das academias. Teresópolis tem muita academia, pode ser explorado.
Tem várias coisas, a criançada gosta. Você bota, eu vejo lá no bairro São Pedro, eu passo ali na praça do bairro São Pedro, tem uma tabela de basquete e vejo lá 10, 12 pessoas brincando, disputando ali para acertar a tabela, para fazer o ponto. Quer dizer, uma coisa muito simplória num bairro que precisava de ter uma quadra poliesportiva. Com certeza. Já já vou falar sobre quadras. O Alexandre, ele entrou comigo aqui, ele está aqui com a gente, ele está lembrando aqui de um negócio importante. Alexandre era da Gazeta com a gente, tudo, trabalhamos juntos. Ele botou que o Barra foi campeão da Intermediária em 1995, eu tinha esquecido disso, realmente foi. E que isso ele poderia ter acesso ao Campeonato Carioca, iria disputar com os grandes clubes do Rio em 96. Mas aí, na época, era Roberto Petto, não conseguiu patrocínio, e aí o Barra não foi. E foi exatamente isso. O Jones botou aqui, Hélio e Faria, eu estava no escritório do Augusto Baltazar, quando Faria foi lá no gabinete dele, em Marileia, lá em Ilha das Ostras. Você lembra disso? Lembro, eu participei também lá, conversando lá em Marileia, e fui também com o prefeito Mussi, na época um jogo também importante, eu acho que foi o Flamengo jogando em Macaé. Fui lá assistir o jogo e estivemos lá junto com o prefeito, conversando, porque a gente aprende muito, né, aqui na cidade e aprende também quando você visita cidades que têm, como Cabo Frio recebe grandes clubes, né? Então tem os estádios, nós temos capacidade para isso, tanto na cidade como no interior. Acho que a gente podia desenvolver bem o esporte, mas não é fácil, né? Você hoje, a crise pegou todo mundo e essa crise inibe, né, a iniciativa privada a participar, a patrocinar. Então, até no profissional. Até no profissional, está assim, mas no profissional eu ainda fico pensando, como que os clubes conseguem arrecadar para pagar tanto o valor mensal de um salário de um grande jogador. Os clubes, eles agora estão vendendo, né? Estão sendo vendidos para as SAFs. Alguns estão sendo vendidos para a empresa, estão virando Botafogo, clube Fluminense, Cruzeiro. São clubes que já não tem mais uma diretoria, tem um dono. O Palmeiras praticamente. O Palmeiras também. A presidente do Palmeiras é a maior patrocinadora, é a que comanda tudo. E em breve o Flamengo, porque já estão de olho também, que é a maior arrecadação do Brasil. A professora Isabel entrou aqui e botou que a Gisele, secretária de Esportes, recebeu muito bem os adolescentes do Interact, que solicitaram o espaço do Pedrão para receber a geladeira literária, que será apreciado pelas crianças e adolescentes, jovens e idosos, que fazem atividades físicas lá no Pedrão. Inclusive a população de rua que se alimenta no sopão terão acesso aos livros. Eu vou para o comercial rapidinho, lembrando Super Gasbras 2643-4497 e na volta o abandono das praças. Voltamos já.